Boa noite a todos. Muito agradecido pela oportunidade, mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa noite, realizando mais um estudo para a nossa casa, o Centro Espírita Amor e Caridade. Vamos aproveitar esses momentos que antecedem o estudo para a gente poder fazer um pouco de reflexão e de agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele, em nome de Jesus, nosso Mestre, para mais uma noite de estudos. Assim, Senhor, elevamos os nossos pensamentos para que Tu possas envolver-nos nas Tuas messes de amor, nas Tuas bênçãos de luz. Que Deus, em Tua infinita bondade, possa contemplar-nos com Teu olhar magnânimo e ter para nós misericórdia, para que nós possamos, envidando os esforços que nos forem necessários e que as forças permitirem, para que possamos estabelecer nesta encarnação os liames necessários para o aprofundamento do entendimento maior que Jesus nos legou há 2000 anos, através do Evangelho de Luz, que nada mais é que é o caminho de redenção e da implantação do reino de Deus aqui na Terra. Possamos nós, espíritos e espíritas, convictos e cônscios da nossa responsabilidade, traçar em nossas vidas o liame da responsabilidade que temos a assumir diante desta encarnação bendita que nos é dada como uma oportunidade de estabelecermos os padrões do Evangelho em nossas vidas. Abençoa, Senhor, o nosso dia. Abençoa, Senhor, nossa noite. E que possamos dar início a mais um estudo da nossa casa de amor e caridade, com o nosso muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom, amigos, nessa noite a gente vai falar sobre um tema que está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier, a lição 127, que diz o seguinte: enquanto é dia. O Emmanuel, como sempre, trazendo sempre grandes reflexões, ele abre todas as lições trazendo um resumo do que ele vai tratar na lição. E nessa, particularmente, ele diz o seguinte: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, Jesus. João, capítulo 9, versículo 4. E o Emmanuel começa esclarecendo essa passagem falando o seguinte: sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem da terra, fala-nos Jesus da sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. E isso, meus amigos, é de uma profundidade muito grande. Porque nós sabemos da importância do Evangelho. Nós sabemos da importância de estarmos aqui, encarnados, e sempre temos tido informações do plano maior, dizendo que a encarnação é uma bênção para que nós possamos estabelecer a reciclagem das nossas vidas, estabelecer as mudanças que são necessárias, porque só através da bênção do esquecimento, através do convívio fraterno, é que nós podemos dar um upgrade, darmos uma nova conotação para a nossa vida, para a nossa vida real, que é a vida espiritual. Então, quando a gente encarna, a gente tem uma oportunidade de estar aqui convivendo no mundo encarnado, de preferência com aqueles com os quais a gente teve alguma divergência no passado,
para que, através, né, da bênção do esquecimento, da gente esquecer o que de fato cometeu, ou do que cometeram conosco, a gente poder dar um passo a mais em prol da reconciliação, em prol da reparação, né, construindo nas nossas vidas e para as vidas daqueles que a gente se comprometeu perante a lei, uma nova leitura, uma nova forma de pensar e de agir. E aí o que acontece? Quando a gente chega aqui na Terra, a gente só quer saber de não ter problema. A gente não quer problema. E não tendo problema, resume-se no seguinte: a gente não quer conviver com os inimigos, a gente não quer conviver com aqueles que nos perseguem e caluniam, que a gente não quer viver com aquelas pessoas difíceis, a gente só quer as coisas fáceis, né? A gente quer chegar em casa, que a esposa esteja feliz, pronto, os filhos tudo alegre, feliz, não sem problema, a gente sai de manhã para o trabalho, não tem problema no trabalho, não tem nada. A gente não quer dificuldade. Quando a gente tem dificuldade, a gente começa a maldizer o outro, maldizer a vida, e alguns de nós, em algum momento, já até maldizer a Deus. Por que Deus dá tanta mordomia para uns e tanta dificuldade para nós? E aí a gente fica pensando o seguinte: quando eu era mais novo na doutrina espírita, a gente ouviu as pessoas falarem assim, não, porque o espiritismo, ele... quando você encarna, né? O espírito não, quando você encarna, você não vem com a carteira você não vem com passaporte, você vem com carteira de trabalho, ou seja, vem para trabalhar. E aí quando a gente tem que trabalhar, seja para a causa espírita, seja para a nossa perfeição moral, seja o trabalho remunerado, a gente está sempre reclamando, né? A primeira coisa que a gente quer é férias. Aí se não tem férias, enquanto não chega as férias, a gente vai reclamando. Aí quando tem as férias, a gente reclama porque não tem nada para fazer, ou porque o dinheiro não deu, porque a viagem, ou foi fazer uma viagem, ficou cansado, aí quando volta mais cansado, aí reclama porque tem que voltar a trabalhar. Então, a gente, de certa forma, por ser espírito ainda em estágio de evolução, a gente meio que maldiz o trabalho. Só que o trabalho como dizem os espíritos, lá no livro dos espíritos, ele deve ser realizado no limite das forças. Ou seja, enquanto a gente estiver com saúde, com condições, mesmo sem saúde, né? Porque uma vez o Divaldo estava, o Divaldo, né, que estava muito gripado, passando mal, com a febre e tal, e aí foi falar, aquele dia resolveu que não ia fazer o trabalho que ele tinha lá com a Joana e tal. Aí ela apareceu para ele e falou assim, ué, o que houve? Não, hoje eu tô cansado, tô doente, não sei o que. Eu falei assim, não, você não tá morto, levanta, vamos embora e trabalhar. Então o trabalho é o limite das forças. Tudo bem que talvez não seja tão assim, né? E às vezes a gente quando está doente, realmente, quando a gente está doente, realmente, a gente tem que descansar. A reparação, né? Os médicos recomendam e a gente tem que seguir as orientações do médico. Mas quando a gente está com saúde, a gente não pode agir como se estivesse doente, porque na verdade estamos doentes, né? Doentes da alma. E a gente tem que ver se realmente, né, nós estamos, quando a gente não tem disposição, não tem saúde, está extremamente cansado, o tempo todo agitado e tal, a gente tem que procurar realmente um auxílio terapêutico para saber se esse problema é um problema físico, e se for físico a gente vai tratar, e se não for problema físico, não tem nada, saúde está bem, está tudo certo, se a gente não está com algum problema espiritual, porque os espíritos também respondem lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Se os espíritos influenciam nossas vidas, aí, né, e eles respondem, os espíritos superiores respondem, influenciam tanto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, nós temos que saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos querendo da nossa vida, porque nós temos consciência plena que essa vida material é uma vida transitória, né? O que nós temos que viver e conviver aqui é uma espécie de laboratório em que a gente vai fazer experiências para as mudanças efetivas que nós temos que promover em nossas vidas. Então, é imperioso que nós tenhamos consciência plena de que, quando aqui encarnados,
nós estamos realizando um trabalho, né, junto com Jesus na implantação do reino de Deus na Terra. E se é um trabalho que a gente está fazendo para Deus, um trabalho que a gente está fazendo para Jesus, que vai repercutir, reverberar nas nossas próprias vidas, na transformação íntima de cada um de nós temos que começar a ficar atento a essas questões, sabe? Não podemos não pensar nisso como um compromisso. E aí, né, quando Emmanuel fala enquanto é dia, ele diz enquanto é dia, enquanto está aqui, no dia a dia, vivendo. Não adianta ele falar assim, eu vou deixar para fazer isso na próxima encarnação. Eu vou deixar isso para fazer isso na próxima, amanhã. E a gente vai adiando, e, de fato, não construindo nada de positivo nas nossas vidas com relação àqueles com os quais a gente tem que viver. Não sei se, né, a gente normalmente não repara, mas a nossa vida ela é feita de várias etapas, né? Tem um período que a gente tem um convívio com algumas pessoas, tem um período que a gente tem convívio com outras pessoas, e aquelas pessoas vão passando, né, e por situações, por circunstâncias, não porque a gente vai descartando, mas às vezes por situações que acontecem às vezes na vida do outro mesmo. A gente não pode mais ter aquela oportunidade de convívio, e aí vai passando. É como se a gente tivesse constantemente, a todo instante, tendo oportunidades e oportunidades de entrelaçar os laços afetivos com várias pessoas, para que a gente possa, né, nessas oportunidades individuais, ir construindo situações positivas, tanto na nossa vida quanto na vida dos outros. E essas situações particulares que nós vamos convivendo e tendo oportunidades, é que vão delimitar lá na frente a trajetória espiritual das nossas vidas, depois ao término de uma encarnação. É quando aquela história que os espíritos falam, né, que quando a gente terminar, a gente vai prestar conta, né, vai dar conta da encarnação. Olha, você tinha um compromisso, você tinha traçado um planejamento para a sua encarnação. Desse planejamento, o que você conseguiu fazer? Enquanto era dia, o que você conseguiu fazer? Enquanto era noite, o que você conseguiu fazer? Né? Então nós estamos aqui, vivendo e vivenciando experiências uns com os outros, tendo essa oportunidade bendita, através do esquecimento, de estar aqui, vivendo às vezes com o inimigo do passado e construindo com ele os laços de afeto para o futuro. E esse inimigo, né, futuramente será o nosso aliado, o nosso companheiro, o nosso amigo, o nosso irmão, aquele com o qual a gente vai contar para atravessar as adversidades que a vida vai nos impor daqui para frente, na próxima encarnação. Porque nós não estamos na última encarnação, nós temos muitas encarnações ainda pela frente. Tem muitas situações para que a gente possa repaginar, que a gente possa reconciliar com a lei. E é necessário que a gente tenha consciência disso, de que nosso trabalho é cotidiano. E entender também que na medida em que a gente vai trabalhando a nossa própria encarnação, a gente também vai trabalhando a vida e ajudando na vida das pessoas que nos foram colocadas no caminho. Então é importante que a gente tenha consciência plena e satisfatória dessa situação. E o Emmanuel continua: se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o mestre, que não dizer de nós mesmos nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, ou seja, após a morte, né, do corpo físico. Dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno. Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Isso é muito importante que a gente tenha sempre em mente. O propósito da doutrina espírita como mecanismo, como mecanismo de facilitação para nós, para a nossa vida, para a gente lembrar daquilo que foi estabelecido, daquilo que é o nosso compromisso. Olha que interessante, né? Os Espíritos vêm, ditaram várias obras, trouxeram isso como ferramenta para que a gente possa utilizar. E nessas ferramentas, a gente fica pensando assim, o nosso grande objetivo é divulgar a doutrina espírita. E de fato é.
divulgar a doutrina espírita na sua pureza. E qual é a melhor maneira que nós podemos fazer para divulgar a doutrina espírita fielmente, né? Traduzindo os textos literariamente, né? Talvez a gente fique pensando, né? Não, objetivo. Se a gente for pensar assim, Jesus falou muito, né? Falou muito, escreveu um evangelho repleto de informações. Mas, mais do que informações faladas, Jesus fez ações, obras. Ele foi o exemplo vivo do evangelho. O evangelho foi exatamente aquilo que o próprio Cristo trouxe-nos como vivência. E é isso que realmente é o mais importante. Conhece-se o verdadeiro espírita pelas suas obras. Conhece o verdadeiro espírito pelo esforço que faz para domar suas inclinações más. Conhece o espírita pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Não adianta a gente falar bonito na tribuna, escrever um texto lindo e maravilhoso e ler, né? Ou uma prece maravilhosa, cheia de palavras rebuscadas, quando aquilo não toca o nosso coração. E as nossas atitudes, o nosso comportamento, seja após a oração, seja após a palestra, seja após a nossa fala, ela ser totalmente contraditória, o nosso comportamento ser totalmente antagônico daquilo que a gente fala, daquilo que está escrito nas Escrituras e que Jesus trouxe como um beneplácito. Hoje a gente tem observado alguns cristãos, ou aqueles que deveriam sê-lo pelo menos, trazendo para as pessoas, ou trazendo para suas vidas, ou defendendo valores que não são valores que o Cristo defendeu. E quem conhece a trajetória do Cristo e viu e leu a história dele, sabe do poder divino da sua trajetória espiritual, jamais poderia compactuar com frases, com falas e comportamentos totalmente divergentes ou dissonantes daquilo que Jesus falou. Quando Jesus fala, ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo, a gente pode tentar arrumar um mecanismo ou uma maneira, ou entrar através da hermenêutica, criar mecanismos de interpretação para dizer o que Jesus quis dizer com isso. Quando, na verdade, ele quis dizer exatamente o que está escrito. Ama a Deus sobre todas as coisas. Porque quem não ama a Deus sobre todas as coisas, que não respeita o Criador, que não respeita a obra do Criador, porque a gente só conhece Deus pelos seus atributos, quem não consegue amar toda a obra e criação de Deus, não ama a Deus. Porque se você não conhece, não consegue conceber que Deus, na sua infinita bondade, seu infinito amor, em toda a sua grandiosidade, aquele que criou o universo, criou esse planetinha e colocou ele dentro de uma galáxia, dentro do universo que está expandindo o tempo todo, criando várias galáxias, vários planetas, vários seres vivos. Se a gente não é capaz de acreditar que esse ser maravilhoso criou-nos, nos deu vida, nos deu oportunidade, ao ponto de nós amá-lo acima de todas as coisas, nós ainda não entendemos nada, estamos muito distante. É complexo demais, Deus é complexo demais, mas nós temos a capacidade, quando o bem, ele está dentro de nós, da gente contemplar Deus de uma forma diferente, de ver Deus de uma forma diferente, que Ele é capaz de fazer coisas maravilhosas em nossas vidas e nas vidas das pessoas, e que a oração, essa relação próxima, através da prece, do contato com Deus, é de umas coisas, de uma questão tão, de uma forma, uma questão tão salutar, faz tanto bem para nós, que a gente fica feliz. E essa felicidade, ela se completa quando a gente ama a Deus, quando a gente se dirige a Ele com respeito, com carinho, com amor que Ele tem por todos nós. Então, quando Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, Ele estava dizendo exatamente o que tem que ser feito, amar ao próximo a si mesmo. Porque se eu sou criação de Deus, o próximo também é. Com todas as suas idiosincrasias, com todas as suas maldades, com toda a sua covardia, com tudo de ruim que a gente possa encontrar no outro, ele, de fato,
é obra divina de Deus. E Deus, em sua infinita bondade, o ama como nos ama. E é possível, que esse amor seja compartilhado quando a gente tem esse sentimento dentro do nosso coração. O amor que Deus tem por nós é o mesmo amor que nós devemos ter pelos outros. E é uma forma da gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, como amar a nós mesmos, entendendo as nossas dificuldades, entendendo que nós somos seres limitados, que temos a capacidade de nos transformar na medida em que a gente percebe que Deus está presente em nossas vidas e pode tocar os nossos corações. E aí, para terminar, Emmanuel diz o seguinte: não ignoramos que, sendo ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são, efetivamente, emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam. E bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. E o Emmanuel diz ainda: jamais desdenhes desse modo a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para o teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. E que possamos nós aqui, reunidos em nome de Jesus, compreendendo a magnanimidade da missão do Mestre, do compromisso que ele teve, compreendendo a magnanimidade da missão de Kardec e dos espíritos que compuseram a codificação espírita, que trouxeram para nós essa doutrina maravilhosa, que nos ensina e que nos dá ferramentas para que a gente possa transformar, aproveitar esse dia maravilhoso, que é o dia do conhecimento que nós temos da doutrina espírita, do advento dela em nossos corações, do evangelho em nossas vidas, para que a gente possa, convivendo com aqueles que a gente ama, convivendo com aqueles que a gente não consegue amar, convivendo com aqueles que a gente não conhece, entendendo toda essa dinâmica da vida, compreender que tudo faz parte desse projeto maravilhoso de Deus, que tudo faz parte desse projeto maravilhoso de Jesus, de nos dar a oportunidade de estarmos juntos, reunidos em nome dele, abraçados ao teu evangelho de luz, para que possamos fazer da nossa vida e da vida daqueles que convivem conosco uma verdadeira luz enquanto é dia. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de falarmos aqui para vocês mais essa noite e, aproveitando o ensejo bendito da oportunidade, agradecer a Deus e levarmos os nossos pensamentos em oração. Obrigado, Senhor, por nos dar a vida que temos, por proporcionar a família que temos, as pessoas com as quais convivemos, e que este manifesto da vida em nossas vidas possa ser sempre luz a iluminar os nossos caminhos, os caminhos daqueles com os quais convivemos, os caminhos daqueles que não conhecemos, daqueles que ainda não tivemos oportunidade de estar convivendo nesta vida, mas que em cada situação que se apresente em nossas vidas, nós possamos ser sempre e ter sempre um diálogo de amor, um diálogo fraterno, sabendo que Deus está sempre presente em nossas vidas e que os nossos corações sejam sempre a porta de entrada para o Evangelho de luz, o teu Evangelho de luz, Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.